A campainha do elevador soou 3 vezes e Luiz travou a respiração. Eram 3 da manhã quando ouviu passos descalços no mármore do corredor. Ficou imóvel, de lado à porta do quarto principal, a mão já próxima do auricular. O contrato dizia proteger Tiago Vasconcelos 24 horas por dia. A realidade naquela noite era travar um erro antes que ele acontecesse. "Dormes alguma vez, Luiz?" A voz de Tiago cortou a escuridão com ironia cansada. Ele parou a 2 passos de distância. Não respondeu. Manteve a postura. "Estou a trabalhar, Sr. Vasconcelos", disse baixo. Tiago aproximou-se mais um passo. "Preciso de proteção contra pesadelos, não de discursos. Posso preparar-lhe um chá." "Não quero chá." Estendeu a mão para lhe tocar o peito, e Luiz travou o gesto com um aperto firme no pulso, suficiente para parar, nunca para magoar. O pulso acelerou sob os dedos. "Vais magoar-me?" "Nunca. Estou aqui para te proteger, até de ti." O desafio no olhar de Tiago vacilou por um segundo. Luiz soltou-lhe o pulso, recuou meio passo. "Volta a dormir. O dia vai ser longo." Tiago hesitou. Virou costas, fechou a porta. Só então Luiz deixou o ar sair devagar. Chamava-se Luiz Matos, 34 anos, ex-fuzileiro, ex-segurança de embaixada. Agora, guarda-costas de um herdeiro que confundia audácia com invulnerabilidade. Tinha sido contratado por Gonçalo Vasconcelos após a 3ª ameaça num mês. Marcas rivais, ativistas zangados, antigos afetos ressentidos. A lista era longa. Os últimos seguranças duraram 2 semanas. Tiago tinha esse efeito. Ou encantava ou esgotava. Às vezes as 2 coisas. Na entrevista, Gonçalo fora direto. "O seu currículo impressiona. Preciso de alguém que aguente o meu filho." Luiz respondeu sem hesitar. "Já escoltei diplomatas em guerra. Aguento um empresário de 26 anos. Subestimou a fricção de lidar com alguém que testava fronteiras por desporto. De manhã, Tiago apareceu no corredor a apertar o relógio e a estudar Luiz como quem estuda um mapa. "Dormiste onde?" "Não é relevante para a tua segurança." "É relevante para mim. Quero saber quem anda comigo. Vai saber o necessário, nada mais. E se eu quiser amizade? Vai ter proteção." Tiago sorriu de lado, irritado e intrigado ao mesmo tempo. "Hoje à noite vou ao bairro Alto." "Não vai sozinho." "Nunca fui sozinho", ironizou. "Hoje não é dia de tradição." No carro, a caminho do clube, Tiago observou-o pelo espelho. "Tens alguém?" "Não." "E tu?" "Tenho demasiadas pessoas e pouca verdade." Luiz não mordeu a isca. Reviu as entradas, as saídas, os cenários de evacuação. Chegados ao interior, manteve distância operacional. Atenção nos rostos, nas mãos, nos bolsos. Tiago, por sua vez, transformou-se no centro de uma roda de amigos e conhecidos. Ria, cumprimentava, recusava aproximações com elegância. De quando em quando, procurava Luiz com o olhar, como quem confirma um ponto fixo num mar em movimento. Encontrava-o sempre. Pouco depois da 1, Luiz viu algo que não encaixava. Um homem encostado ao balcão, demasiado quieto para aquele ruído todo, olhar preso a Tiago sem piscar. Não era admiração nem ciúme, era foco. Luiz aproximou-se de Tiago e falou junto ao ouvido. "Precisamos de sair, agora." Tiago percebeu o tom e não discutiu. Despediu-se rápido, seguiu-o. No corredor de saída, o homem moveu-se, como se reagisse ao mesmo tempo que eles. Luiz anotou o gesto, a posição dos seguranças da casa, a distância à rua. No exterior, a noite cheirava a mar e promessas partidas. "Entra", disse Luiz. O motor pegou, a rota já escolhida para evitar ruas estreitas e becos. Tiago apertou o cinto sem teatralidade. "O que viste?" Um olhar que não aprende a desistir. Estavam a 3 cruzamentos de casa, quando Luiz viu os faróis. Um carro preto, 2 comprimentos atrás, reproduzindo as mudanças de faixa, a distância constante a sugerir cálculo. "Mantenha calma. Confias em mim?" Tiago respondeu sem pausa. "Sim." Luiz variou o ritmo, trocou de via, mergulhou num eixo mais iluminado,
Fez 2 manobras que qualquer distraído perderia. O carro atrás imitou a primeira. Hesitou na segunda, desapareceu na terceira. Só então Luiz baixou os ombros 1 centímetro. Não vamos para o penthouse, disse. Ponto de abrigo. Tiago assentiu, calado, mãos entrelaçadas como quem segura um fio invisível. O hotel discreto em Alcântara estava na lista de contingência. Registro prévio, acesso direto à garagem. Não elevador. O silêncio pesava. Antes de abrir a porta do quarto, Luiz verificou rotas de fuga, telemóvel no modo discreto, um pedido de verificação à equipa de Gonçalo. Entremos. Tiago parou no meio do quarto. Eu rio para tudo, Luiz. Hoje não consigo. Luiz aproximou-se um passo. Estou aqui. Senta-te. Tiago obedeceu sem orgulho ferido, só cansaço. Luiz serviu água, deixou o copo ao alcance, desligou a televisão, pousou o auricular, sentou-se de frente. Fala comigo. Tiago soltou um riso que não era riso. Pensei que as ameaças eram teatro. Hoje o teatro olhou-me nos olhos. Tens medo? Tenho. E vergonha de admitir. Medo não é fraqueza. É sinal de leitura certa do risco. O que fazemos quando o medo fica? Aprendemos a agir com ele sentado ao nosso lado. Tiago passou as mãos pela cara e deixou-as cair. O que te faz ficar? O contrato? O salário? O meu trabalho tem números, mas eu fico pelas pessoas. Hoje ficaste por mim? Hoje e enquanto for necessário. Tiago ergueu o olhar, diretamente, sem defesas. Diz-me uma coisa verdadeira sobre ti. Luiz pensou o tempo suficiente para significar. Durmo pouco quando alguém depende de mim. Não disseste onde dormes. Onde eu veja a tua porta e a saída. Tiago respirou mais fundo, como se essa frase lhe desse algo sólido. Obrigado. Não é uma palavra que eu use muito, mas é a que tenho. O telemóvel vibrou. Gonçalo. Luiz atendeu. Relatou, pediu reforço para o edifício, enviou matrículas de veículos da área do clube para cruzamento com denúncias. Terminou a chamada. Amanhã as saídas públicas ficam suspensas. Tiago assentiu sem senho franzido. Só aceitação. Hoje fico aqui? Ficas. No quarto ao lado, fico eu. Tiago hesitou. Deu 2 passos, parou outra vez. Fica aqui, por favor. Não quero fechar os olhos e ouvir apenas o corredor. Luiz sabia o que o manual mandava. Sabia também o que a situação pedia. Ficarei na poltrona. Porta à vista. Primeiro faço nova ronda. Tiago soltou um sim que soou a alívio. A verificação foi rápida e completa. Ao voltar, Luiz encontrou Tiago sentado, mãos finalmente quietas. Tudo controlado. Podes descansar. Tiago chegou mais perto. Devagar, como quem não quer assustar o próprio pedido. Posso fazer uma pergunta sem truque? Podes. Por que é que confio em ti e isso assusta-me? Porque não te peço nada em troca. Tiago baixou o olhar. Sorriu curto. Está bem, vou tentar dormir. Ao passar por Luiz, parou meio segundo e encostou a testa ao ombro dele. Um gesto breve, sincero. Obrigado, repetiu. Luiz ergueu a mão, pousou-a de leve nas costas de Tiago, apenas o suficiente para dizer: estou aqui sem dizer mais nada. Vai descansar. Estou na cadeira. A madrugada avançou. Luiz ficou alerta, olhos a alternar entre a porta e o relógio mental que media passos no corredor. Por volta das 5, ouviu movimento no quarto ao lado. Um copo pousado, respiração a encontrar ritmo. Não fechou os olhos. Às 6, enviou novo relatório. Pediu à polícia acesso a câmaras perto do clube e partilhou a rota usada na evasão. Às 7, preparou a saída discreta, com viatura de reserva e percurso alternativo. Às 8, bateu a porta. Tiago abriu devagar. Dormiste um bocado? O suficiente para não cair. Vamos sair sem chamar atenção. O edifício já tem reforço. No carro, Tiago encostou a cabeça atrás e deixou o silêncio ocupar o espaço. Quando falaram, não foi sobre medo. Foi sobre o que fazer com o dia.
Chegados ao penthouse, Luiz executou a rotina como se nunca tivesse sido interrompida. Sistemas, pontos cegos, horários. Tiago apareceu no corredor, mais calmo, mas sem o verniz habitual. Como é que vais lidar comigo se eu continuar a testar-te com as mesmas regras de ontem? Segurança primeiro. Depois, tudo o resto. E se eu quiser que sejas também amigo? Serei leal. Tiago aproximou-se um passo. Parou no limite que aprendera durante a noite. Está bem, disse, voz baixa. Hoje vou tentar não complicar. Não prometo ser fácil. Não preciso que sejas fácil. Preciso que sejas vivo. Horas depois, sentados à janela a rever compromissos cancelados, Tiago levantou-se de repente. Quero agradecer-te, sem espetáculo. Aproximou-se, tocou o antebraço de Luiz com cuidado. Foi um toque simples, claro. Luiz não desviou. Respondeu, pousando a outra mão sobre a de Tiago. Um segundo apenas. Suficiente para fixar uma verdade nova entre os dois. Depois, retirou-a. Almoço cedo, disse, recuperando o tom profissional. À tarde, reunião com o teu pai por videochamada. À noite, nada de saídas. Tiago respirou fundo, assentiu, e antes de se afastar murmurou um quase sussurro. Quando disseste que me proteges até de mim, a frase ficou a ecoar. Hoje vou tentar ajudar-te a proteger-me. O dia ainda não tinha terminado, mas a linha entre obrigação e escolha já tinha mudado de lugar. Luiz sentiu o peso e a responsabilidade dessa mudança. Sabia que a ameaça lá fora ainda procurava forma. Sabia também que, dentro daquela casa, começava outro tipo de risco. Aprender a confiar sem perder o foco. Pegou no auricular, marcou os turnos da equipa, confirmou as novas rotas. Ao terminar, olhou para a porta do quarto de Tiago e decidiu uma coisa simples, decisiva. Enquanto ele precisar, eu fico. E quando não precisar, vou querer que fique por vontade. A missão era a mesma. O motivo estava a tornar-se outro. A porta do estúdio abriu com um estalo e 3 flashes acertaram o rosto de Tiago antes de ele chegar ao set. Luiz já estava a medir saídas, a contar passos, a identificar quem mandava ali. O diretor criativo aproximou-se a correr, a equipa em roda, tudo preparado para a nova campanha da Vasconcelos. Tiago apontou para Luiz sem pedir licença. Hoje quero-o comigo nas últimas fotos. Não sou modelo, respondeu Luiz, seco. És o que preciso que sejas, devolveu Tiago, sem sorrir. É um tema sobre dualidade, poder e fragilidade, proteção. O fotógrafo ouviu, encostou a máquina ao peito e avaliou os dois como se já visse a imagem final. Visualmente funciona. Um homem que guarda, outro que confia. Luiz pesou variáveis. Se ficas perto, controlas melhor o perímetro. Se recusas, ele arranja outra forma de te puxar para o centro. Concordo com uma condição, disse por fim. Eu ditarei quando acaba. Tiago assentiu sem hesitar. Confio em ti. As primeiras poses foram técnicas. Luiz de pé, vigilante. Tiago sentado de lado, olhar firme, os dois a partilhar o mesmo foco invisível. O estúdio perdeu o ruído. Uma assistente ajeitou um refletor. Luiz aproveitou para indicar a Tiago, num murmúrio. Desloca-te meio passo. Mantemos a linha de fuga. Tiago obedeceu sem vaidade. Gesto pequeno. Entendimento novo. Entre cliques, as mãos quase se tocaram ao trocar de posição. Tiago parou. Encostou os dedos ao antebraço de Luiz por um segundo, como quem diz sem dizer. Estou aqui. Luiz respondeu com um aperto breve, discreto. Estou. No intervalo, sentaram-se num canto afastado. 2 garrafas de água, nenhum telemóvel. Tiago quebrou primeiro. Ontem pediste-me para confiar. Hoje tentei. Não me prometas que o medo passa. Ensina-me a respirar com ele. Luiz demonstrou. Simples. Conta 4 a inspirar, 4 a suster, 4 a expirar. Tiago seguiu o ritmo, olhos presos nos de Luiz. Quando acertou, bateu-lhe no joelho, aliviado. Assim é metade do caminho, disse Luiz. A outra metade é agir mesmo assim.
Os dois riram sem barulho quando o diretor criativo apareceu de novo a pedir energia. Energia temos, respondeu Tiago, lançando a Luiz um olhar cúmplice que não existia no dia anterior. Nas últimas fotos, o fotógrafo pediu aproximação real. Tiago de frente, Luiz um passo atrás, mão pousada no antebraço dele. Não para dominar, mas para conduzir. Tiago fechou ligeiramente os olhos e deixou o peso cair para o lado de Luiz. O clique apanhou um desenho de confiança que ninguém ali precisou de explicar. Chega, declarou Luiz, quando o instinto lhe disse que a linha entre trabalho e exposição estava perto. O fotógrafo baixou a câmera, satisfeito. Temos. À saída, Luiz viu o reflexo de um rosto na porta de vidro e o corpo moveu-se antes do pensamento. Braço à frente de Tiago. Mudança de rota. Corredor lateral. O rosto era familiar demais. O homem do balcão do clube, agora com um casaco diferente e a mesma imobilidade calculada. Luiz não acelerou, não mostrou pressa. Sinalizou discretamente 2 técnicos para atravessarem o átrio, criou ruído, ganhou segundos, porta de serviço, escadas, pátio de carga. Tiago seguiu sem discutir, mas as mãos tremiam o suficiente para que Luiz notasse. Para, disse, junto a um contentor. Olha para mim. Inspira em 4. Segura. Expira. Tiago obedeceu. Ao terceiro ciclo, os dedos já não tremiam. Ouvimos o portão metálico fechar ao longe e, com ele, a presença que os observara perdeu o ângulo. Luiz ligou ao reforço e comunicou posição. Voltamos pelo parque traseiro, disse. Protegidos por movimento. Tiago tocou-lhe no ombro, um agradecimento silencioso que pesou mais do que qualquer frase. No carro, Tiago encostou a cabeça e olhou a cidade a passar. Pensei que hoje ia ser só trabalho. Foi trabalho, respondeu Luiz. E foi realidade. Tiago engoliu em seco. Se eu te pedir um favor pessoal, não profissional, depende do favor. Quando chegarmos a casa, fica mais tempo perto. Não preciso que fales. Só preciso de saber que estás. Luiz não prometeu no vazio. Vou ficar onde te ouça e veja. Tiago fechou os olhos, aliviado de uma forma quase infantil. Está bem. No penthouse, Luiz alinhou procedimentos com a equipa de base, cruzou horários com o reforço, marcou ronda exterior. Tiago apareceu na sala com 2 cafés e pousou um à frente dele. Não sei fazer chá decente, admitiu. Mas consigo não atrapalhar. Fica próximo, pediu Luiz. A rever câmaras. Tiago ficou de pé ao lado. Encostou ligeiramente o braço ao dele. O toque foi intencional e leve. Uma forma de dizer, estou a aprender. À tarde, discutiram. Foi curto e necessário. Tiago queria passar 15 minutos no terraço sozinho, sem auricular, sem vista de corredor. Luiz negou. Quero liberdade, disse Tiago, já em tom alto. Queres segurança, devolveu Luiz, na mesma altura. A liberdade precisa de condições. Então diz-me quais, mas não feches a porta sem me ouvir. Foi a primeira vez que Tiago pediu limites em vez de os ignorar. Luiz respirou fundo, baixou o tom. Terraço, sim. 5 minutos. Eu à vista. Auricular ligado. Se soar alarme, não discutes, voltas. Tiago cerrou os dentes. Lutou com o impulso de empurrar. E escolheu ficar. Combinado. Quando voltou passado o tempo, entregou-lhe o auricular na mão. Gesto pequeno de vitória partilhada. Obrigado por não me tratares como vidro, disse. Obrigado por não te partires, devolveu Luiz. Ao fim da tarde, Gonçalo entrou na chamada de vídeo. O relatório foi factual. Reforço instalado, rotas alternativas, incidentes reportados à polícia. Gonçalo ouviu, pediu prudência, tentou dar ordens ao filho. Tiago não provocou, não revirou olhos. Limitou-se a dizer, estou a seguir o plano do Luiz. O olhar de Gonçalo suavizou um grau. Confio no teu julgamento, senhor Matos. O senhor confia no processo, respondeu Luiz. O julgamento constrói-se dia a dia. Depois da chamada, houve um silêncio bom. Tiago pousou o telemóvel, aproximou-se
e, sem espetáculo, encostou a testa à de Luís por um instante. Obrigado por me dares voz nas regras, murmurou. Luís pousou-lhe a mão no pescoço, leve, uma âncora breve. Não te tiro a voz, dou-lhe direção. Tiago sorriu com os olhos. Fica para jantar? Fico a trabalhar, disse Luís. E depois acrescentou o que não costumava. E janto contigo. Comeram rápido, conversas curtas, risos inesperados, quando Tiago se enganou a pôr sal e Luís fez careta sem querer. No sofá, Tiago adormeceu de lado, cabeça encostada ao ombro de Luís. Ele ficou, imóvel, a ver o ponteiro interno avançar. Não acordou Tiago quando recebeu a notificação da portaria. Um envelope sem remetente para o senhor Vasconcelos. Luís respondeu que seria ele a recolher. Na recepção assinou. Abriu ali mesmo. Uma fotografia do estúdio daquela manhã, recortada da rua, com um X a caneta sobre a figura de Tiago. Sem texto, sem exigência, apenas intenção. Luís guardou a foto num saco, pediu acesso às câmaras do quarteirão, alertou a equipa jurídica e a polícia. Quando voltou, Tiago já estava acordado e percebeu tudo no rosto dele. O que foi? Prova de que não é fantasia. Mostrou-lhe sem dramatizar. Tiago respirou fundo, fechou os olhos um segundo. Depois, levantou o queixo. O que fazemos? Plano Alfa, respondeu Luís. Dormimos fora hoje. Lugar discreto. Rota trocada 2 vezes. Amanhã reavaliamos com a polícia. Tiago não perguntou onde, nem com quem, nem por quê. Só pediu uma coisa. Quando chegarmos, não me deixes a sós com os pensamentos. Luís assentiu. Não te deixo. Antes de saírem, Luís recolheu o essencial. Travou o sistema, alinhou a equipa. Tiago aproximou-se na porta, mão no punho dele. Gesto firme. Ontem, confiei por instinto. Hoje, confio por escolha. Luís manteve a mão dele por um segundo, a mais do que o estritamente necessário. É assim que se vence o medo, um passo de cada vez. Desceram ao elevador, a cidade já a trocar o dia por luzes. No bolso de Luís, a fotografia com o X lembrava que a ameaça tinha rosto e tempo. No peito dos dois, outra coisa crescia ao mesmo ritmo, a decisão de não fugir um do outro. A próxima noite iria testar os 2 compromissos ao mesmo tempo. A porta do quarto do hotel fechou-se atrás deles, e por um instante o silêncio pareceu mais pesado que o ruído da rua. Luís pousou a mala junto à entrada, verificou a janela, a casa de banho, os acessos. Tudo em ordem. Quando se virou, encontrou Tiago sentado na beira da cama, mãos unidas como quem segura uma corda invisível. Não quero ficar sozinho, disse, voz baixa. Luís aproximou-se, pousou-lhe a mão no ombro. Não vais. Estarei no quarto ao lado. Tiago ergueu o olhar. Isso não chega. Hoje preciso de ver-te. Luís avaliou a situação. Protocolo dizia distância, mas a verdade no olhar de Tiago dizia outra coisa. Então, ficou. Sentou-se na poltrona junto à parede, entre a porta e a cama. Não durmo, mas fico aqui. As horas avançaram devagar. Tiago deitou-se, mas voltava a sentar-se a cada estalo do prédio. Luís mantinha-se alerta, olhos firmes no corredor invisível. Perto das 3, Tiago levantou-se e parou diante dele. Como consegues estar sempre tão controlado? Por que não posso falhar? E se falhares? Já falhei. E aprendi a não repetir. Tiago baixou a cabeça. Ficou a olhar para os pés. Quando se endireitou, aproximou-se mais. Quero acreditar em ti, mas tenho medo de acreditar demais. Luís levantou-se. Olhou-o de frente. Confiança não se dá de uma vez. Constrói-se. E hoje já começaste. Tiago inspirou fundo, como quem aceita uma condição. Tocou-lhe no braço, breve, antes de regressar à cama. Dessa vez, adormeceu. De manhã, Luís saiu cedo para verificar a zona. Quando voltou, encontrou Tiago à janela, braços cruzados. Viste algo? Nada de concreto, mas há sinais de vigilância. Vamos sair antes que nos observem mais.
Tiago acenou em silêncio. Prepararam-se depressa. Usaram um carro de substituição. Luís conduzia em estradas menos óbvias, sempre atento ao retrovisor. Tiago falava pouco, mas cada vez que olhava para ele, havia perguntas não ditas. A certa altura, quebrou o silêncio. Se tudo acabar amanhã, o que sobra de ti? Luís não desviou os olhos da estrada. Sobra alguém que tentou cumprir o que prometeu. Tiago sorriu sem humor. Sempre profissional. E se eu te pedir mais que isso? Luís agarrou o volante com mais força. O mais é o que põe a tua vida em risco. Tiago virou a cara para a janela. Respirou fundo. Então talvez eu seja o risco. Luís não respondeu. Mas o silêncio não foi vazio. Foi uma batalha travada dentro de si. À tarde, já no penthouse, chegou nova mensagem anônima. Um recorte de jornal com uma manchete sobre a família Vasconcelos e um círculo à volta do nome de Tiago. Luís mostrou-lhe sem dramatizar. Isto é sério. Admites agora? Tiago pegou no papel. Estudou-o como se quisesse decifrar algo escondido. Admito, mas não quero viver fechado. Quero sair, sentir a cidade. Não é possível. Luís, não posso ser prisioneiro. E não posso proteger-te se insistires em andar exposto. Os dois falavam alto agora, cada frase mais dura. Finalmente, Tiago deixou cair o papel. Respirou fundo. Então escolhe tu. Proteges-me contra tudo e todos, até contra mim. Ou deixas-me ser eu e corres o risco. Luís deu 2 passos até ele. Segurou-lhe os ombros. Escolho proteger-te. Sempre. Mesmo que me odeies por isso. Tiago olhou-o de perto. Olhos brilhantes não de raiva, mas de frustração. Não te odeio. Tenho medo de precisar de ti mais do que devia. O resto do dia foi feito de silêncio pesado. Tiago isolou-se no quarto. Luís manteve-se na sala, atento às câmaras. Quando finalmente se cruzaram à noite, nenhum dos dois falou logo. Luís entregou-lhe um auricular de reserva. Usa isto, pelo menos. Tiago aceitou, sem ironia. Aproximou-se devagar. Tocou-lhe na mão ao receber. Fico mais tranquilo, quando sei que estás desse lado. Luís retribuiu o aperto. Estou sempre. Foi a primeira vez que a tensão se dissolveu sem gritos, apenas com gestos. Mas ficou claro para ambos. O perigo não vinha só de fora. Vinha da linha tênue entre proteção e sentimento, entre regra e escolha. E essa linha estava cada vez mais perto de se partir. O telemóvel vibrou na mesa às 2 da manhã. Luís atendeu antes do segundo toque. Voz da polícia. Identificaram o suspeito das ameaças, mas havia indícios de que não agia sozinho. Mantém máxima vigilância. Luís desligou sem mudar a expressão, mas por dentro sabia. A rede era maior do que tinham pensado. Levantou-se, foi até ao quarto de Tiago. Bateu 2 vezes. A porta abriu-se quase de imediato. Não dormias, constatou Luís. Quem consegue? Respondeu Tiago. Houve nova informação. A ameaça continua. Precisamos sair já. Meia hora depois, estavam no carro de substituição. Luís conduzia rápido, mas controlado. Tiago olhava pela janela. Para onde vamos? Para um sítio seguro fora da cidade. Tiago não discutiu, apenas assentiu. Durante quilômetros, o silêncio pesou. De repente, Tiago quebrou-o. Se alguma coisa me acontecer, prometes que não vais desistir de descobrir quem está por trás? Luís apertou o volante. Nada te vai acontecer. Não foi isso que perguntei. Prometo, disse por fim. Chegaram a uma casa isolada junto a um lago, propriedade de um antigo colega de Luís. O ambiente era simples, mas protegido. Luís fez a ronda completa, verificou entradas, testou fechaduras. Tiago seguia-o em silêncio, até que, no alpendre, parou. Sempre a verificar, sempre a medir. E quando é que olhas para mim sem pensar em risco? Luís respirou fundo. É a única forma de te manter vivo. Mas eu não quero só viver. Quero sentir. Luís não respondeu de imediato. Tiago aproximou-se, tocou-lhe no braço. Ontem discutimos.
Hoje podíamos ficar em silêncio. Mas escolho dizer-te isto. Confio em ti como nunca confiei em ninguém. Luiz fechou os olhos um instante, sentindo o peso da frase. Quando os abriu, Tiago ainda estava ali, tão próximo que bastava estender a mão. Então estendeu. Segurou-lhe a nuca, firme, e encostou a testa à dele. Não prometo facilidade. Prometo presença. Tiago suspirou, um som de alívio, e deixou-se ficar. Ficaram assim longos segundos, até que Luiz recuou meio passo. Vou manter-te seguro, mesmo que isso signifique afastar-me. Tiago abanou a cabeça. Não é isso que quero. Quero que fiques. À noite, sentados junto ao lago, Tiago falou mais baixo. Quando era miúdo, sonhava ser fotógrafo. Mas o meu pai nunca deixou. Sempre a empresa, sempre a marca. Luiz ouviu em silêncio. Agora percebo por que te entregas tanto às câmaras, comentou. É a única coisa que me faz sentir dono de mim, confessou Tiago. Luiz encostou-lhe a mão ao ombro. Um dia, vais ser dono do teu caminho. Tiago inclinou-se, encostou a cabeça ao ombro dele. Posso começar por aqui. De regresso à casa, antes de fechar a porta, Luiz recebeu outra chamada. Um dos carros de apoio tinha sido seguido por uma mota desconhecida. O perigo continuava próximo. Guardou o telemóvel, virou-se para Tiago. Temos de estar preparados para tudo. Tiago fixou-o com seriedade rara. Estou contigo. Aconteça o que acontecer. Luiz pousou-lhe as duas mãos nos ombros. Então, esta noite, não dormimos separados. Tiago sorriu, breve, mas sincero. Finalmente. Deitaram-se vestidos, luz apagada, cada um deitado de lado, mas próximos. A certa altura, Tiago procurou a mão de Luiz e entrelaçou os dedos. Luiz apertou de volta. Não precisaram de palavras. O mundo lá fora podia esperar. Dentro daquele quarto, a batalha era outra. Confiar, proteger, abrir-se. E ambos sabiam que essa escolha podia mudar tudo. O amanhecer trouxe a notícia que Luiz esperava há dias. O telefone vibrou e a voz do inspetor foi clara. Prenderam o homem por trás das ameaças. Ex-funcionário da Vasconcelos, demitido em conflito, confessou tudo. Atuava sozinho. Luiz desligou, fechou os olhos um instante. Era o fim da perseguição. Quando abriu, Tiago estava na cozinha improvisada, a preparar café, olhar desconfiado. O que foi? Luiz caminhou até ele, colocou o telemóvel na mesa. Está terminado. Apanharam-no. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos. Então é isso. Estou livre? Estás seguro, confirmou Luiz. Livre és tu que decides. Tiago soltou um riso nervoso. Depois, encostou as costas ao balcão. Acredita, não sei viver sem sentir alguém a vigiar-me. Luiz aproximou-se. Segurou-lhe o rosto entre as mãos. Vais aprender. Mas, só se quiseres. Tiago apoiou as mãos nos pulsos dele. E se eu quiser que continues, não como guarda, mas como parte da minha vida? Luiz sentiu o peito apertar. Sempre soube que esse momento chegaria. Baixou as mãos, respirou fundo. Se ficar, não é por contrato, é por ti. Tiago aproximou-se ainda mais. Encostou a testa a dele. Então fica. Não quero outra pessoa ao meu lado. Luiz pousou-lhe a mão na cintura. Firme, mas calma. Vou ficar. Mas lembra-te, mesmo sem inimigos lá fora, vou continuar a proteger-te. Tiago sorriu de forma diferente, quase tímida. É isso que quero. Meses depois, a rotina deles mudara. Luiz já não era apenas guarda, era diretor de segurança da empresa. Tiago dividia-se entre os estudos de fotografia e as responsabilidades na marca. À noite, regressavam ao novo apartamento que escolheram juntos. A cada regresso, havia sempre o mesmo ritual. Luiz verificava portas, janelas, sistemas. Tiago esperava na sala, paciente, até ele terminar. E quando Luiz finalmente se aproximava, Tiago estendia-lhe a mão,
Um convite silencioso. Nessas horas, não havia ameaças, nem perseguições, nem contratos. Havia dois homens que tinham aprendido a confiar. Tiago, que sempre provocara para testar limites, agora encontrava paz na certeza de que Luís ficaria. Luís, que jurara nunca se envolver, descobria que proteger alguém podia significar também abrir o próprio coração. Certa noite, depois de um dia longo de reuniões e ensaios fotográficos, Tiago deitou-se cedo. Luís entrou no quarto mais tarde, ainda com a gravata desalinhada. Tiago levantou a cabeça, sonolento. Falhaste alguma vez em proteger alguém? Luís sentou-se na beira da cama. Pensou um instante. Já. Mas nunca desisti. Tiago puxou-lhe a mão, entrelaçou os dedos. Então, não desistas de mim. Luís inclinou-se, beijou-lhe a testa. Firme. Promessa silenciosa. Nunca. Enquanto Tiago adormecia, Luís permaneceu desperto, como sempre. Mas, dessa vez, não por dever. Ficou porque queria. Porque, no fundo, já não havia separação entre trabalho e vida. Havia apenas o desejo de manter Tiago seguro, não só do mundo, mas também das próprias incertezas. E quando a madrugada trouxe silêncio completo, Luís compreendeu. O seu destino não era apenas proteger, era amar. E foi isso que ficou. A história de um guarda que jurava nunca ceder, e de um herdeiro que não aceitava fronteiras. Dois homens que descobriram que, entre medo e confiança, havia espaço para algo maior. Não um contrato, mas uma escolha. A escolha de ficarem juntos,